Alô? Pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje nós tivemos um problema com o professor que viria hoje, uma emergência médica, só que ele não é o paciente, é o médico. Aí ele não pôde vir, mas ele vai remarcar. Meu pai não pôde vir, ele vai dar aula outro dia, a gente vamos ver um dia aí para ele vir. Mas ele me avisou essa semana que não vai poder, os pastores também não estão aí, sobrou eu. E semana que vem já é a aula que a gente vai falar mais uma vez sobre o nosso projeto. Então, algumas pessoas já falaram para mim assim, eu já soube que tem um grupo que faz a visita, quer fazer a visita ao lar dos idosos. Já vai entrar em contato, acho que já entrou. Amém, 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 amém. Fica pesado, né? Vamos ao que interessa. E eu gosto bastante de separar a aula em vários tópicos para a gente poder ir conversando, a gente poder ir discutindo. Estava reclamando de mim? Ficou mais alto. Acho. Mas está com... Alô? Tem que tirar o efeito. Mas vamos lá. A aula de hoje é a integridade do discípulo. A gente vai estar conversando sobre esse tema no nosso último encontro de homens. Nós também falamos sobre esse tema, integridade, porque é um assunto que deve ser mais abordado nas igrejas evangélicas e mais praticado. Quantas vezes a gente ouve, há um tempo atrás eu ouço as pessoas mais velhas falarem isso, que há um tempo atrás, se a pessoa falasse assim, olha, estivesse devendo alguma coisa, eu sou pastor, e a pessoa pensava assim, então esse cara vai pagar. Hoje em dia é justamente o contrário, você se identificar assim, é o pastor, é para a igreja, o cara já fica preocupado, meu Deus, não vai pagar, vai dar uma volta, né? E por quê? Porque muitas das vezes tem se formado líderes onde você privilegia o talento, a oratória, o cara sabe pregar, o cara sabe falar, o cara sabe liderar, o cara sabe tocar, e se coloca de lado um fator que é o mais importante, que é a integridade. É melhor, às vezes, nós temos pessoas que não têm uma capacidade tão grande quanto as outras, mas serem pessoas íntegras, do que termos pessoas que sabem de tudo, mas não têm integridade. Então, uma característica crucial para o discípulo é ter uma vida de integridade. Mas, para isso, vamos começar definindo o que é integridade. Vamos lá. O que a gente pode definir como integridade? Vamos lá. Comigo, a galera fala. Caráter firme, bom caráter. Bom caráter. Quem dá mais? Boa personalidade. Mais quem? Totalmente, não é nada pela metade, mais o quê? Inteiro, mais o quê? Transparente, mais o quê? Honesto. Vamos levantando, levanta a bola aí. Vamos lá, eu vou procurar no dicionário o que significa integridade e ele define assim: estado ou característica daquilo que está inteiro. Está pequena essa letra, vocês lerem? Não? Que inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude e inteireza. Ou seja, algo, como vocês falaram aí, que é inteiro, é completo, que está na sua forma original, totalmente cheia, sem faltar nenhum pedaço. Característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. E a gente vai olhar o original dessa palavra no grego, que é íntegris, que significa completo. Quando nós estamos falando de completo, quando nós estamos falando de integridade, é nós vivermos uma vida plena, uma vida completa, uma vida cheia, sem faltar nada. Porque, às vezes,
nós temos, como eu falei, o talento, às vezes nós temos uma aptidão, mas falta o bom caráter, falta a honestidade, falta alguma outra coisa. E quando nós estamos tratando da integridade do discípulo, é que nós não podemos deixar que nada, nos atinja e faça parte da nossa vida, como um material que às vezes ele é corrompido porque ele se contaminou com outra coisa. Em Romanos 12 diz o que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E na Bíblia nós temos vários exemplos de homens e mulheres que viveram uma vida de integridade. Quem lembra de alguém aí na Bíblia? Íntegro, Jó. Por quê? Vamos lá. Por que Jó viveu uma vida de integridade? E ele fez o quê? Ele tinha muitos bens, ele perde tudo, vamos dizer que ele tinha todos os, entre aspas, motivos para se queixar de Deus, mas ele se mantém firme, íntegro, não se corrompeu. Mas quem na Bíblia a gente pode lembrar como homem íntegro? Daniel, tem mulher, lembra aí uma mulher então? Quem é uma mulher íntegra? Por quê? Conta pra gente. Noemi a nora. Ela continuou na presença, continuou com ela ali mesmo perdendo o marido. Muito bonita. Paulo. Uhum. Se manteve firme. Um outro exemplo, Jader falou, Daniel, né? Alguém falou Daniel. Seu Clarindo, desculpa. Daniel, por quê? Botaram até uma lei de que ele não poderia orar a Deus, ele não poderia ter orações, uma vida com Deus, mas ele se manteve firme. Maria e José, oi? José do Egito. Sim, a mulher de Potifar, ele, como escravo, ele tinha obrigações sexuais com ela. Ele devia se deitar com ela, mas ele se manteve íntegro. Primeiro ele obedece à lei do Senhor. Maria, né? E José, que foi encontrada uma mulher pura, caráter irrepreensível, escolhida para ser a mãe de Deus, a mãe de Jesus, né? E José também, que às vezes esquece José nessa história toda, né? Que assim, José também foi escolhido como cara para ser o pai de Jesus. Mas quem? Mais algum exemplo? A gente pode... Ana, Ruth, mas quem? Sabe? Jesus. Ah, Deus. Vamos lá. Para a gente poder bater um papo. Ser íntegro é viver sem duplicidade. Uma pessoa íntegra, ela é a mesma pessoa aqui e a mesma pessoa lá fora. A gente não pode ficar apenas no íntegro, é um cara bom, né, gente boa. Não, a pessoa íntegra, ela é a mesma pessoa aqui e a mesma pessoa lá fora. É o que ela expressa aqui dentro, ela expressa lá fora, ela expressa na sua casa, ela expressa na sua família, no seu trabalho, sem divisão. O cara não é... Você já imagina só, todo mundo sabe qual é o meu time. Eu tô aqui, Botafogo, eu boto lá no meu Instagram uma foto ontem no Maracanã, Mengo, você vai olhar, pô, qual é desse cara? Sabia que tinha uma piadinha, mas se desviou. Mas o que? A pessoa não pode estar nos dois lados. Imagina o cara bota uma foto aqui, na igreja adorando a Deus, e depois bota foto no terreiro. A gente vai ver e vai assim, ué, esse cara tá... Então, ser íntegro é viver sem divisão, você não está dividido. Entre o que se crê e o que se faz. A nossa conduta e a nossa crença, elas andam juntas, lado a lado. Eu não posso acreditar numa coisa e eu ter um outro tipo de atitude. Eu não posso falar para o Gabriel, faça isso, e ele olhar para mim e me ver fazendo diferente. Né? A gente, agora com a Maria está nessa semana sendo iniciada a comer alimentos. E todo mundo já tentou. E nesses dias todos eu estava na igreja. E Maria se disse chateada. Com quem que ela comeu? Com o papai.
com o papai. Porque eu peguei a bananinha amassada, comecei a botar na minha boca, ela ficou olhando assim, na hora que eu botei na boquinha dela, ela foi. Atendendo o celular, não, velho. Não, mas eu tô diminuindo a Coca-Cola. Ela tava dando tapa no copo. Integridade é fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. É isso que é integridade. Quando ninguém tem acesso ao seu celular, por causa da sua senha, o seu celular não pode mostrar uma pessoa diferente do que você é aqui. O seu histórico do computador não pode mostrar uma pessoa diferente. As suas conversas com os seus amigos não pode mostrar uma pessoa diferente do que você é aqui. Nós temos que ser um só. A nossa conduta é uma só, mesmo quando ninguém está te vendo. Mesmo quando você vai para casa e está no seu quarto e ninguém está vendo você. Mesmo quando você às vezes vai jogar lixo em algum lugar que não pode. Eu vou confessar esse pecado. Eu fiz semana passada isso aqui. Fui botar um entulho da igreja ali na frente da casa do vizinho. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, botei o entulho. Na hora que eu dei um passo para trás, tinha uma câmera. Integridade é você fazer mesmo quando ninguém está te vendo. Mas vamos lá. Por que viver com integridade... já apareceu. Mas por que viver com integridade é importante? Por que eu tenho que mostrar lá fora uma conduta de integridade no meu trabalho, meus colegas, meus amigos, todos os ambientes que eu vivo? Vamos lá. Por quê? Primeiro, o discípulo representa o seu mestre. Seu mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. As pessoas, talvez, elas nunca entrem numa igreja, ou não conheçam todos os crentes, mas vão olhar para mim, para você e falar assim, é o exemplo de crente. Se tem um crente no trabalho que o cara rouba, o cara fala mal dos outros, o cara mente, vão olhar para essa pessoa e falar assim, pô, isso daí quer ser crente? É assim ser crente? Então, viver com integridade é importante porque o discípulo representa o seu mestre. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. A nossa vida deve imitar Jesus. Sim, nós temos que refletir essa imagem. Nós temos que refletir essa imagem. Às vezes a gente passa por situações difíceis. Essa semana eu encarei uma situação complicada e a primeira coisa que veio à minha mente é: segura a onda, segura a onda. O que Jesus faria? Calma, segura, segura. O que Jesus faria nessa situação? Qual é a conduta de um discípulo de Jesus? E a gente tem que segurar a onda. Tem que ter paciência. Porque se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu tenho que imitar meu mestre. E eu, nos lugares que eu estou, a minha conduta tem que ser alinhada com o nosso mestre. Quem quer fazer algum comentário sobre isso aí? Josué, levantou a mão. Você fez assim, não fez não? Não, então vamos lá. Outra coisa que viver com integridade é importante, porque gera credibilidade. A pessoa olha para você e fala assim, não, esse cara aí é honesto, eu confio nele. Você já conheceu alguém, crente, que tinha uma péssima credibilidade, uma péssima reputação? Já conheceu alguém que era até pastor, líder, e que as pessoas falam assim, não faz negócio com esse cara não, que você vai se enrolar, hein? A gente tem que entender que integridade gera credibilidade. Boa reputação, bom caráter, é ser bem visto pelas pessoas, porque você é uma pessoa íntegra, que nos negócios não passa os outros para trás, não rouba, não está enganando ninguém. Tem uma pessoa quis comprar o meu carro ontem, quis falar um negócio para mim, comprar meu carro, um amigo meu. E ele estava querendo pagar o valor que eu anunciei. Eu falei, cara, olha só, não compra não. Ele, por quê? Eu falei, porque você vai ter que gastar uma grana mexendo na caixa, pneu, vai ser um monte de coisa, eu estou planejando para me livrar, isso daí vai ser praga na sua vida. Imagina se eu penso assim, pô, agora o problema é dele, leva essa benção aí para você. Podia ter me livrado. Mas integridade gera credibilidade. Nós temos que ter credibilidade.
700. Distribuí tudo por salas. Coloquei na sala da chefia. 4 horas da tarde, me chega um aluno. Chego na porta, dá licença, Carlinhos. Eu, pois não, entra. Ele entrou, disse, e aí, a conversa que nós tivemos, como é que está? Eu falei, eu não me lembro de ter tido nenhuma conversa contigo. Quem é você? Ele disse, eu sou da biologia e estou fazendo estudos brasileiros com vocês. Eu disse, mas qual foi a conversa que você teve comigo? Ele botou a pasta em cima de um arquivo de madeira que eu tinha e falou, abriu, pegou um talão de cheque do Banco Nacional, assinou e disse, coloca a quantia que você quiser. Eu disse, para quê? Ele disse, para você me dar a prova de amanhã. Eu sou aluno da biologia, praticamente já me formei, só falta este crédito para eu pegar meu diploma e ir para Paraíba e nunca mais voltar ao Rio de Janeiro. Eu disse, você lê jornal? Leio. Você vê televisão? Vejo. Você vai passar na prova tranquilo. Ele disse, Clarinha, você não entendeu. É o único crédito que eu preciso para me mandar para Paraíba e nunca mais voltar aqui. Eu disse, você está afim mesmo de pagar? Ele disse, estou. Eu disse, a quantia que eu quiser? Ele disse, então, peraí. Eu estava ouvindo a voz da coordenadora do curso na lanchonete. Eu cheguei na porta, levantei, botei a mão assim no portal e falei, professora Maria Luísa. Aí a copeira falou, ó, alguém está te chamando. Ela disse, eu acho que é o Clarindo. Aí lá veio, o cara levantou, ficou atrás de mim. O cara alto. Aí a professora chegou e falou, o que foi que houve? Eu disse, quer explicar para esse rapaz, por favor, que horas é a prova amanhã? Que eu falei para ele que era às 8 horas, mas ele não acreditou. Aí a professora Maria Luísa falou, meu filho, você assistiu a aula da semana passada? Eu assisti. Você não ouviu falar no microfone que a prova era às 8 horas? Oh, meu Deus, esses alunos também me deixam de cabelos brancos. Aí saiu. O cara bateu no meu ombro assim, abaixei o braço e ele saiu, não deu nem até logo. Aí passou e tal, no dia seguinte eu não quis nem fiscalizar a prova. Não fui nem lá na sala de aula. Aí passou, quando chegou no final do ano, eu estou saindo da lanchonete, aí ele ia descendo com uma amiga que trabalhava na pós-graduação em geografia, que pertencia ao meu departamento. Aí quando ela passou, eu senhora, quem é esse rapaz aí? Aí um aluno da biologia, eu disse, o que é que ele está fazendo aqui? Ah, está fazendo prova para pós-graduação em geografia. Eu disse, olha só, cara, faça o voto que você passe. Agora, pede a Deus para nunca precisar de mim. O cara não passou. Até hoje, até eu me aposentar, a menina ficava, cara, por que você falou aquilo para aquele rapaz? Eu disse, pergunta a ele, que ele sabe. Mas o senhor manteve a integridade, se manteve firme. Olha o que está escrito aqui. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Aumentou bem aí. Vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que Jesus fala. As pessoas têm que ver as nossas boas obras. Eu vou passando rápido porque a gente tem uns pontos para bater um papo. E segunda coisa, a integridade protege o coração. Olha só esse provérbio. Quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas, será descoberto. Vai ser descoberto. Mais cedo ou mais tarde, vai dar ruim. Às vezes eu fico vendo assim, às vezes na notícia, né, de pessoas que estavam enganando os outros, roubando, vários assuntos. Eu fico falando, converso em casa assim, cara, como é que a pessoa consegue viver, às vezes, tanto tempo roubando, tendo seu patrimônio todo de dinheiro ilícito, todas essas coisas. Cara, uma hora a casa vai cair. E, mas aí o cara desfrutou e viu tudo, mas uma hora, assim, para a geração dele, a própria palavra diz que não há nada que está oculto
que não seja descoberto. E às vezes o diabo faz para nos envergonhar, fica nos alimentando, para na hora da vergonha ele expor para todo mundo o nosso erro. Então, viver com integridade protege o nosso coração. Mas vamos falar aqui de áreas que a gente tem para viver com integridade. Quem vai abrir aí para mim Mateus 6, 1 ao 6, eu deixei minha Bíblia lá em cima da mesa. Quem vai abrir e vai ler em voz alta, em alto e bom som? Mateus 6, 1 ao 6. Áreas para viver com integridade. Do vosso Pai que está nos céus. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Amém. O que a gente entende desse texto aí sobre viver com integridade na nossa vida espiritual? Um de cada vez. A importância de nós sermos um. Jesus mesmo fala dos hipócritas que fazem coisas a fim de serem vistos. Jesus fala de pessoas que buscam uma recompensa. Até mesmo assim, uma vez eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, eu estou fazendo isso porque assim o meu galardão no céu vai ser grande. E nós estávamos numa roda de 4, 5 pessoas, e tinha um pastor mais velho, e esse pastor virou para ele, meu irmão, qual ideia de evangelho você tem de você estar aqui na terra, pensando no galardão que você vai ter lá, assim, você tem que fazer as coisas porque você ama Jesus, porque você quer estar com Jesus. Porém, isso reflete muito as nossas intenções. Onde está o nosso coração? Às vezes nós não temos vivido uma vida espiritual com integridade porque estamos buscando interesses. Sábado agora eu vou estar lá na igreja do pastor Reginaldo, um negócio de jovens. Eu estava preparando a palavra, eu estava lendo essa semana João capítulo 6. E até pensando nesse texto, até para a nossa conferência de jovens. João capítulo 6, quando as pessoas vão procurar Jesus, Jesus fala assim, mas vocês estão aqui porque vocês comeram e beberam. E foram saciados, por isso vocês estão me procurando. E eu fiquei pensando muito nisso, de como às vezes a gente só procura Jesus, porque Ele vai ter o pão que a gente quer comer. E a gente vê Jesus assim como uma padaria. E não entende que, às vezes, o pão que nós temos, assim, que Deus tem pra gente, é amargo. Às vezes, a gente vai estar vivendo uma vida de anonimato. Porque, às vezes, se prega que Deus vai te fazer grande, Deus vai te fazer conhecido, Deus vai te fazer não sei o quê. Mas, às vezes, ninguém vai te conhecer. A Bíblia conta 2 heróis anônimos que ninguém sabe o nome. Aquela menina serva de Naamã que fala, olha, procura o profeta e faça o que ele vai mandar você fazer. E aquele rapazinho que entrega os 5 pães e os 2 peixinhos a Jesus. Ninguém sabe o nome deles. Eles não estão no cânon, nos altares das igrejas católicas que tem santo para várias pessoas, vários santos. Não está lá o menino que entregou o pão para alimentar a multidão. Viver com integridade na nossa vida espiritual é buscar o verdadeiro pão. Quando Jesus continua nesse texto, ele fala assim, vocês estão comendo pão porque vocês se fartaram, mas eu digo a vocês, eu sou o pão da vida. Quem vier a mim nunca mais terá fome. Viver com integridade a nossa vida espiritual
é buscar o verdadeiro pão, não o que Jesus pode oferecer, mas quem Jesus é. Recentemente, por causa dessa frase, uma pessoa chegou assim para mim e falou assim: tá errado isso daí. Você não pode falar isso porque nós temos que buscar as bênçãos de Deus para a nossa vida, porque Deus tem um milagre para mim, Deus tem um milagre para fulano. E tem. Deus tem. Deus quer operar um milagre na vida de cada um, mas tem pessoas que não vão ser curadas. A gente está falando hoje de um irmão que a gente orou. E aí? Ele foi curado? Não foi. Faleceu. Deus perdeu a batalha? Alguma coisa assim? Não. Deus não perdeu. Deus continua soberano, Deus continua à frente, Deus continua reinando, Deus continua acima de todas as coisas, só que nem sempre aquilo que a gente quer que aconteça, a gente ora para que aconteça, vai acontecer. Isso muitas das vezes é porque eu tenho a ideia que Jesus tem que me dar o pão que vai me satisfazer, que vai matar a minha fome nesse momento. Então, se até vou falar sábado, às vezes a gente está buscando na igreja um ministério, a gente está buscando fora da igreja um carro, um cargo, uma função, um dinheiro, uma outra coisa para completar a nossa vida. Às vezes nós estamos assim, quando eu conseguir isso, aí sim eu vou ter a minha vida feliz. Quando eu me aposentar, quando eu conhecer, que é um sonho que eu tenho, conhecer Israel. Quando eu conhecer Israel, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, aí sim a minha vida vai ser completa. Mas quando eu faço isso, eu estou dizendo que Jesus não é suficiente. Nós temos exemplos bíblicos, como a gente falou aqui de Jó, que perdeu tudo. Naquela época não tinha Jesus, né, na terra, morrendo pelos nossos pecados. Mas para ele, Deus era suficiente. Deus era suficiente. Para Saul, não. Saul não queria perder o reino de jeito nenhum. Ele estava atrás de Samuel porque ele não queria deixar de ser rei. Mas para Davi, quando pecou, foi confrontado, ele sabia que a presença de Deus era o suficiente para a vida dele. Ele podia perder tudo, mas ele não podia perder a vida dele com Deus. Quando nós tratamos a nossa vida espiritual com integridade, nós nos comprometemos em conhecer verdadeiramente a Deus. Não a igreja. Ele fala para Samuel 3 vezes: o teu Deus, venha que nós vamos servir, oferecer sacrifícios ao teu Deus. E já Davi no Salmo 63 escreve: ó Deus, tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. Qual é a diferença dos dois, né? Quando nós vivemos a nossa vida espiritual com integridade, nós buscamos a presença de Deus e o mais importante de todas as coisas, Jesus Cristo é o suficiente. Jesus é o suficiente. Vai ser o tema da conferência, né, da nossa. Jesus é suficiente. Às vezes nas igrejas estão pregando um evangelho muito bacana, mas sem Jesus. Estão falando das emoções e olha, eu sou uma das pessoas que gosta e gostaria que aqui a gente botasse no futuro aquela luz colorida, aquela coisa bacana, um telão de LED. Pô, imagina um telão de LED lá no fundo ali, maneiro, pra gente botar a multimídia, ao invés de a gente ver nessa tela que está toda, o sinal do projetor aí todo cheio de coisa, a gente vê numa tela de LED maneira, ia ser irado, não ia? Mas isso não pode ser o mais importante. Na nossa vida, Jesus tem que ser o suficiente. Algum comentário sobre a vida espiritual com integridade? Hoje vocês estão falando pouco. Jesus foi a única tentativa. A palavra já escreve que, a palavra já define que antes da criação do mundo, ele já tinha sido entregue, a morte dele já estava preparada para nós. Não tinha como um homem morrer pelo meu pecado, pelos seus pecados. Não tinha como. Só Jesus. Então, desde antes da fundação do mundo, já estava lá. Jesus já estava
condenado pelos nossos pecados. Como está escrito lá em Isaías 53, pelas nossas pisaduras, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, pelas suas chagas nós fomos curados. Então, até mesmo em outros aspectos da nossa vida, essas coisas de maldição hereditária, porque seu pai foi isso, sua mãe foi aquilo, cara, isso não existe, está tudo na cruz. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, não importa se meu avô era um índio tupinambá que fazia pacto com Satanás, não importa. O que importa é a minha vida, a partir de agora, eu vivo com Jesus. Não isento o ataque do inimigo. Nós sofremos ataques, mas olha só, às vezes uma pessoa está doente. Vou me usar como exemplo. Eu estou doente. Aí você pode chegar para mim, o senhor pode chegar para mim e falar assim, isso daí é ataque do inimigo, que significa que você está indo bem. Aí eu posso chegar aqui para a Sandra e a Sandra falar assim para mim, olha, cuidado, hein? Você está doente, é que você está dando brecha para ficar doente, hein? Tá vendo como tem essas... Onde não deveria existir, a nossa vida espiritual tem que ser íntegra, apontando para Jesus, não é a religiosidade, não é nós estarmos aqui frequentando um culto, a nossa vida deve apontar para... Eu olhei ali e lembrei, a ceia, tem gente que bota assim, nossa, eu tenho que participar da ceia, eu tenho que vir domingo participar da ceia, mas olha só, isso não vai me fazer mais ou menos santo, porque eu posso estar participando da ceia só trazendo juízo para mim, porque aquele que come do pão e bebe do cálice sem discernir do corpo, está trazendo juízo sobre si. Então a nossa vida espiritual, ela tem que ser íntegra, olhar para Jesus, apontar para Jesus, esquecer os ritos, religiões, afins, e olhar sempre para Jesus. Jesus foi a única tentativa que daria, a única, porque não tinha outra possibilidade. Não tinha outra chance. Assim, existiram grandes homens de Deus, grandes profetas, mas a única pessoa que poderia remir os nossos pecados, que poderia carregar e nos dar a vida eterna, carregar a cruz da vida eterna, era só o Filho de Deus, o Cordeiro imolado, que emudecido foi, como é que é o versículo? Como o Cordeiro foi destinado ao matadouro, sem nenhuma queixa, sem nenhum lamento, morreu pelos nossos pecados. Mais algum comentário, alguma... Não? Tá. Acho que vocês estão com frio, tá não? Tá com frio? Não, só tá todo mundo quieto hoje. Outra coisa, áreas para viver com integridade, a nossa vida familiar. Vamos lá, no papel de marido. Como é que o marido pode viver com integridade? Vamos lá. Tratando bem a esposa. Mas o quê? Mulheres, sua vez de falar do marido. Cara, olha que tá com o marido aí. Respeitar o marido, servir água ao marido, servir a comida do marido, abanar o marido quando tá no calor. Brincadeira, perguntar, botar uma roupinha, torcer pro time do marido. Mas vamos lá, o homem, como é que ele tem que ser íntegro na sua casa? Gabriel, o que você acha? Lavar a louça é boa. Boa, Gabriel. A mulher, como é que a mulher pode ser íntegra na sua casa? Os filhos, obedecendo, honrando os pais. Isso aí. Mais o que? Vamos lá. Quem abre aí? Efésios 5, 25 e 6, 4. É um versículo só, rapidinho, para ler. Exercer seu sacerdócio. Vamos lá. Quem vai abrir aí? Rapidinho. Efésios. Gálatas, Efésios, Filipenses. Efésios 5, 25 e 6, 4.
olha o marido. Maria, você ia falar, tá vendo pra mim? Porque o marido gosta de falar, nós somos casados, nós gostamos de falar o quê? Seja submissa. Não é? Lê de novo, lê de novo. Não ouviu não? Na minha não tem isso não. 5. Abre 6:24 aí. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém. Aí, lê aí, Gabriel. Então, voz. A orientação do Senhor. Pais, não provoquem a ira nos seus filhos, mas antes coloquem diante do Senhor. Porque hoje está falando isso com Marissa. Hoje foi minha folga, né? Fiquei em casa hoje, minha folga, tomando conta da Maria, enquanto ela fazia outras coisas. A gente estava conversando disso. Efésios 5:25, texto que a Ana leu, dos maridos com as mulheres. Quem tem comentários? Lê aí também. Então, lê de novo aí, Bruno. Espera aí, que eu vou gravar e vou mandar para minha esposa. Tá escrito? Então não tem o que discutir. Sujeitos ao seu marido. Mas a primeira vez que eu falei pra minha esposa isso daí, no meio de uma discussãozinha, ela falou assim, continua lendo e vê que você tem que amar como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Aí eu falei, você tem um ponto, você está certo. Mas olha só, brincadeiras à parte, que esse texto sempre gera umas brincadeirinhas. Mas o que a gente está falando da vida familiar é viver com retidão dentro da nossa casa. Nós que somos pais, nós temos que dar exemplo para os nossos filhos. Eu falo, fica muito assim, forte para mim hoje em dia, pensando assim, cara, eu tenho que fazer coisas que fiquem como exemplo para a Maria. E para os irmãos dela, para o João Marcos Júnior, Joãozinho, que vai vir aí. Uns 4, 5, que a gente vai enfileirar tudo aí. Fazer a banda toda. Mas nós temos que dar exemplo. E como pais, o texto que Gabriel leu, não provocar os nossos filhos, mas admoestá-los e ensiná-los na presença de Deus. E como filhos, temos que honrar nossos pais. Temos que honrar nossos pais. Né? É o primeiro mandamento com promessa. Né? Honrem seu pai e sua mãe, para que sejam longos seus dias na terra. Ouviu, Vitória? Acorda, Davi. Davi está acordado, ouviu? Ouviu? O papai está aqui. Honrem seus pais. Honrem. Eu aprendi isso um pouco mais tarde da minha vida. Mas hoje eu faço questão de honrar meu pai e minha mãe aonde eu estiver. Eu vejo esse exemplo com meus sogros também. Que a Marissa e a Melanie honram os pais de qualquer forma. Vejo a pastora Marise com o pastor Liel, né, que é o pai dela. Vejo, essa semana foi mêsversário da Maria. Maria fez 6 meses, terça. A gente estava lá em casa conversando, todo mundo, e estava esse assunto nostálgico, né, do pai, do avô e tal, e todos falando com carinho. E algum deles falou assim, tá vendo? Isso que é nós honrarmos. Mesmo que eles não professassem a mesma fé, mas nós os tratávamos com respeito, nós não éramos rebeldes, essas coisas. Então, a família é um lugar para nós vivermos com integridade. Falei, estava na nossa reunião, estava falando com o pastor. A gente tem um tempo aqui na igreja para a gente falar bastante sobre família. Família.
papel do homem, o papel da mulher, os filhos, porque o inimigo quer envergonhar as nossas famílias. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. A gente deve muito à figura dos nossos pais, né? Na história com os seus pais. Aí. Eles desonram. Expôs a nudez do pai, que é essa ideia. Honrar os pais é importante demais para a nossa vida como cristão. Para a gente passar esse ponto. Mais algum comentário? Não? Sim? Passei. Terceira coisa, trabalho. Nós temos que viver com integridade no nosso trabalho. Sermos bons, eu vou passar um pouco rápido para os outros pontos, tá? Sermos bons funcionários, exercemos as nossas funções com excelência, porque, como a gente falou antes, nós estamos dando testemunho. Imagina, o cara que é crente, eu trabalho lá na empresa do Bruno me contratou. Aí eu chego na hora do expediente, abro a Bíblia. Espera aí, irmão, que eu estou lendo minha Bíblia aqui. Aí ao invés de trabalhar, estou no computador lá ouvindo a pregação de domingo. Eu estou sendo um bom funcionário? Nem um bom crente, porque não é aquele momento. Então, honrar a Deus com o nosso trabalho, né? Alguém que tem que fazer algum comentário sobre esse ponto, que é bem claro? Bom apelido. Bom apelido.
Mas eu trabalhei um tempo na Citroën e na loja que eu ficava, às vezes, eu fiquei um tempo numa loja ali no Caramujo, que eu fazia um marketing da parte que começou a vender web motors, essas coisas. E tinha uma célula, e o rapaz que era responsável da célula, ele ficava fazendo esse negócio assim de oração e tal. Aí ele tomou a primeira advertência, tomou a segunda, aí ele falou pra mim, é o inimigo que tá furioso, o diabo que quer me calar. Eu falei, não, cara, é só que você tá errado. Tá tempo pra todas as coisas, pô. Aí o que aconteceu? Ele tomou a terceira, foi demitido. Vamos lá, quarto ponto, finanças. Vivermos com integridade nas nossas finanças. O que significaria isso? Viver financeiramente íntegro. Diz pra mim. Ganhar com honestidade, não jogar no tigrinho. Eu vi um caminhoneiro que jogou no tigrinho, vi a notícia que ele perdeu 10 mil reais, aí ele soltou o caminhão assim numa ladeira com ele dentro e se matou. Perdeu dinheiro aí em aposta, que é uma coisa mais comum do que a gente imagina. Tem muita gente, tem pastor que tá todo endividado, todo ferrado por causa de aposta, de bet. Não é pastor Maurício não, tá? Você já levantou. É mesmo? Vendendo curso. Eu vou vender um curso. Eu vou depois, quando acabar a escola do discípulo, eu vou vender esse curso. Vou virar palestrante coach. Ah, bem, pensei que você ia falar que não adianta nada a escola do discípulo. Off the King de Paula. Mas olha só, é viver com retidão. A gente teve aula de vida financeira aqui. Mas é você saber o que você vai gastar, você se planejar financeiramente. Tem gente que sabe usar. Eu não gosto de usar cartão de crédito. Porque eu me perco. Eu, João. Não significa que o cartão de crédito é a marca da besta? Não é. Besta é quem usa o cartão de crédito de qualquer forma. Viver com integridade nas finanças é você ser fiel no seu dízimo, você ser fiel na sua oferta, você viver com retidão, sem roubar, sem passar o outro para trás, e assim, tendo uma conduta, posso dizer, aprovada por Deus. Um testemunho, né? E eu não era cristão à época. Trabalhava lá na Marinha e tal, e tinha um rapaz Samuel, olha o nome, Samuel. Cristão, né? Simplesmente não tinha, dizia que não tinha sabonete, creme dental, aparelho de barbear, não sei o quê. Pegava tudo com todo mundo o tempo todo, contava aquela miséria, né? Em determinado momento, Samuel compra um carro novo, zero. E aí o pessoal olhou assim, e por que foi um testemunho? Porque aparentemente cristão, e vivia com essa mendigaria aí, não sei o quê, guardando dinheiro na verdade, usando as coisas dos outros, pedindo, quando depois foi lá e comprou o carro zero. Então olha que testemunho de cristão. Que testemunho que ele Na parte deu. de finanças, inclusive. Então viver com integridade na nossa vida financeira é fundamental para sermos um bom discípulo. Outro ponto, na nossa comunidade e na nossa igreja. Espera aí, deixa eu só ver o negócio. Na nossa comunidade e na nossa igreja. Vamos lá. O que significaria isso? Viver com integridade na nossa comunidade ou na nossa igreja, que a gente está dizendo. Eu acho que o texto não é esse não, se não me engano, está repetindo de finanças. Mas, vamos lá, o que significa esse? Vamos lá, gente, vamos lá. Qual seria a conduta de uma pessoa íntegra aqui dentro? Caráter ilibado. Respeitar,
da igreja também. Mas eu posso chegar aqui para Sandra e ficar falando mal do Gabriel e depois eu vou chegar para o Gabriel e falar mal da Sandra? Pode isso, Sandra. Então, Gabriel, a gente tem que parar. Você saber outra coisa que a gente tem que aprender a fazer aqui na igreja. Não estou falando que é específico aqui de cada um, não, tá? Estou falando geral das igrejas. Olhar para a pessoa ser mais importante porque ela supostamente tem um carro melhor, tem um cargo melhor, ela é isso, ela é aquilo. Isso não é viver com integridade, mas é viver com interesse. A gente falou na nossa segunda aula sobre o fruto do Espírito que o amor, ele não é uma moeda de troca. Que eu faço algo porque eu vou receber algo de volta. Quando eu vivo com integridade, eu olho para todo mundo da mesma forma. Seja rico, pobre, bonito ou feio, cheiroso ou fedendo, não interessa. Se o cara vem andando de ônibus, de bicicleta ou vem de carro zero, ele... A gente teve 2 anos atrás, uma conversa, 2 anos atrás, menos, mas a gente estava conversando, um grupo de pessoas, falando que os vizinhos, alguns vizinhos estavam reclamando da igreja durante a semana, que a gente estava parando o carro ali na frente e aqui em cima da calçada. A gente estava conversando, aí surgiu o assunto assim, pô, não pode deixar falar isso pra pessoa, porque o carro da pessoa é uma China Blazer, Racer, o cara aperta um botão, o carro vem sozinho pra igreja, sei lá. Então a gente não pode falar isso, porque a gente não pode perder essa pessoa. Isso é uma conduta de integridade dentro da igreja? Não é. Sim. Lembrar dele. Bom saber disso. Amanhã eu posso passar lá. E passar lá. Passar aqui e fazer isso, orar com ele. Lembrou, é excelente exemplo. Quando a gente... Sim. Com a lente da Bíblia. Eu tô no esquema. A Bíblia. E olhar sempre para as pessoas, assim, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de distinção. Às vezes tem pessoas na igreja que são difíceis. Você conhece alguém na igreja que é difícil? Paulo escreve, eu estava conversando isso com um grupo essa semana. Paulo escreve, suportem uns aos outros em amor. Suportem. É porque Paulo sabia que tem na igreja gente chata pra caramba. Talvez até Paulo fosse o cara chato também. Mas que nós temos que suportar uns aos outros em amor, com integridade, com caráter. Eu não posso sair daqui e ficar falando do Josué, eu não posso sair falando da Vitória, do Gabriel, e na frente deles ser outra coisa e falar de outros, não. Já sentou na mesa com alguém que o único assunto que as pessoas tinham era falar dos outros? Eu já aceitei com gente assim,
que a gente ia na casa desse casal, que eu na terceira vez, eu fiquei nervoso, falei assim, olha só, eu vou trazer já o nome da lista, uma lista, a gente vai passando, fulano, que a pessoa fica, ih, fulano, ih, novidade, ih, eu vi que ele tá namorando, e fulano lá na igreja, eu vi a foto dele lá, pô, eu vou trazer logo um brief já completo, um relatório, eu vou entregar. Falei brincando, tá? Não falei dessa forma. Falei, pô, vou trazer naquela paz e amor, porque eu também tenho que suportar em amor. Tem que tentar ter jogo de cintura. Agora vamos lá. Último ponto. Sozinho. Áreas para você viver integridade também é sozinho. Hoje em dia, existe algo que está destruindo famílias, relacionamentos, casamentos, amizades, negócios, que é o mau uso do celular. Porque às vezes a gente acha que está sozinho com o celular e a gente pode fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, assistir qualquer coisa, clicar em qualquer coisa. A gente fala às vezes sobre pornografia. Na minha época, na época do Bruno, que já é mais contemporâneo, quando a gente queria ver alguma coisa assim, caraca, a gente tinha que ir na banca de jornal, fingir lá, comprar, encarar o jornaleiro, aquela vergonha. Hoje em dia, já era assim. E hoje em dia, a quantos cliques nós estamos? Aí, se entrega não, garoto. Às vezes a gente dá 2 cliques, 1 clique. Às vezes ele aparece na nossa frente, às vezes a gente está lá navegando e pô, aparece lá aquela proposta. E uma área crucial para nós mantermos a nossa integridade, que podia ser só um tema da aula, só esse, é quando nós estamos sozinhos. Tem uma música do Capital Inicial, que é uma banda secular, não é crente, não procura esse louvor, mas diz assim: o que você faz quando ninguém estiver fazendo, o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Tá cantando aí, o que você faz. Mas sozinho, hoje em dia tem grandes homens de Deus que estão caindo, grandes mulheres de Deus que estão caindo sozinhas, porque o dedo vai mais rápido do que o cérebro. Medianita. Eu lembro quando lá na igreja, aquele palanquezinho era lá da igreja, né? Aquele ali que fica a câmera, lá da igreja dos meus pais. E tinha um culto de jovem, aí tem a gravação, tem no YouTube lá do APT até hoje, meu irmão de vez em quando fala. Que o garoto tá filmando assim, aí entra uma menina, ele devia ter o que, uns 14 anos, 13 anos na época, entra a menina com a roupa toda colada assim, aí só via a câmera indo pro outro lado assim. Foi muito engraçado. Ele se desconcentrou. Sozinho. Porque sozinho a gente cai. Às vezes é a pessoa que está sozinha em um lugar. Quando a gente vai cometer, às vezes, uma infração de trânsito, às vezes eu boto o carro ali no buzinho e pego aquela bandalha ali para não ter que ir lá embaixo dar a volta. Mas o que a gente faz quando a gente vai fazer cometer uma infração? A gente... Peraí, às vezes não tem ninguém, um policial, sei lá. Então, às vezes eu em casa deixo cair alguma coisa da Maria. Peraí, deixa eu ver se Maria está perto.
Passa aqui, toma aí. Sozinho a gente não pode cair. Nós temos que ser íntegros, principalmente quando nós estamos sozinhos. Ter um caráter agradável a Deus, porque Deus nos vê a todo momento. A todo momento, Deus está nos enxergando. Deus nos enxerga no nosso banheiro, Deus nos enxerga no nosso quarto, Deus nos enxerga no nosso carro, no nosso transporte, para onde nós andamos. Deus nos enxerga em todo lugar. Deus me vê aqui quando eu estou sozinho, Deus me vê quando eu estou em casa com a minha esposa, Deus me vê em todos os lugares, em todos os momentos. Então, nós temos que manter a integridade. Agora, para a gente ir bem rápido. Primeira coisa, cuidado com as coisas pequenas. Tudo começa pequeno. Tudo começa um olhar que você não devia ter dado, era um lugar que você não devia ter ido. Eu gosto do exemplo de Ló. Ló chega para Abraão e Abraão fala para Ló, olha, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a frente eu vou para trás, escolhe onde você vai. E Ló escolhe ir para morar perto. A Bíblia diz, perto de Sodoma e Gomorra. Quando os anjos vão buscá-lo, ele está dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. E aquele homem, ao ver os anjos, ele chega, você sabe a história, todo mundo conhece, né? Ele oferece as suas filhas para aqueles homens que queriam abusar dos anjos, e logo depois as suas filhas têm relações com ele para poder ter descendente. Como uma decisão gerou um efeito dominó e várias catástrofes. Uma decisão errada. Cuidado com as coisas pequenas. Cuidado com a conversa que você não deveria ter, o olhar que você não deveria dar, o clique que você não deveria dar. Às vezes o assunto tem que ser cortado, mas você continua. Cuidado com as pequenas pedras, porque as grandes, todo mundo vê. Se você sai daqui, você vê uma pedra enorme no meio da calçada, você vai desviar. Mas aquelas pequenininhas, aqueles desviozinhos de calçada pequenininho, é o que faz a gente tropeçar e cair no chão e o estrago é grande. Então, cuidado com as coisas pequenas. Alguém tem algum comentário? Crítica? Observação? Não acabou ainda não. Já está encerrando minha aula. Está acabando, acho que são 3 pontos. Não são 3 pontos, tem aí? Acho que são 3 pontos. Não era muito... Não é grande, eu acho que é, mas é rapidinho. Segunda coisa, aprenda a dizer não. Importante demais dizer não. Aprender a dizer não. Às vezes a gente eu vou usar essa palavra, ingênuo. Às vezes nós somos ingênuos mesmo. Às vezes a gente é sem vergonha, mas às vezes a gente é ingênuo. Às vezes a gente acha que não, dá pra ir. Lembra da Ana Cláudia? Estava aqui há uns 2 quinta-feiras atrás. Ela me contou uma história contou pra gente lá no culto de jovem lá, de adolescente. Uma história que eu guardei muito bem. E que tinha um rapaz que ele, todo dia ele tinha que ir para o trabalho e tinha um precipício. E ele, querendo viver a aventura, ele ficava cada vez mais perto. Ele passava assim e todo mundo falava, ô Jorginho, cuidado. E ele passava olhando. Aí no dia seguinte ele passava mais perto e ele começou a gerar até uma habilidade. Ele conseguia ficar andando sozinho ali na beira do precipício, ficar ali olhando lá para baixo, na beirinha, porque ele já estava convivendo com aquilo diariamente. E falavam para ele, assim, não, eu já estou acostumado, já está tranquilo. Um dia, Jorginho estava andando ali, se desequilibrou, caiu e morreu. A moral da história é, a gente podia ter evitado o precipício lá atrás, mas a gente não sabe dizer não. E o não mais importante que a gente tem que dizer, não é para o inimigo, para nós mesmos. Aprender a dizer não para a gente. Porque todas as outras coisas, por exemplo, a gente falou no outro tópico agora, né? Das coisas pequenas. Se eu olho uma coisa pequena e falo, cara, isso aqui eu não posso, eu vou dizer não. Não posso. Eu agora estou fazendo uma dieta. Eu não posso comer algum tipo de coisa toda hora. Não posso, simplesmente. Não posso. O não é muito importante. Eu ouvi uma frase uma vez
numa palestra do Fernando Henrique Cardoso. Ele deu aula inaugural lá na SPM, ele falando sobre as coisas que diferenciam uma pessoa e tal. Ele falou assim: você vai chegar mais longe na sua vida pelos nãos que você falar do que pelos sims. Pelas portas que você fechar do que pelas portas que você abrir. E é uma verdade. Quantos homens de Deus, quantas vezes nós caímos por não aprender a dizer não a nós mesmos? Nós temos que aprender. Alguém quer fazer um comentário? Não? Aprenderam a dizer não. Examine o seu coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Vê se há em mim algum caminho que não te agrada. É um desafio muito grande. Nós saímos daqui hoje, termos o nosso momento com Deus e pedir ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração para ver se tem alguma coisa errada comigo. Essa semana eu falei isso com uma pessoa. Olha, vai para casa e sonda o seu coração. Pede para Deus sondar seu coração. Às vezes a gente fica aqui, né, ainda mais assim, no ministério que exerço, a gente tem que ouvir, a gente tem que conversar, a gente tem que estar ali disposto a ajudar. E esses dias eu falei isso para uma pessoa: olha, eu não tenho nada para te falar, apenas isso. Vai para casa e sonda o seu coração. Vê o que você está decidindo, o que não tem que decidir, o que você está falando, o que tem que falar. Porque olha só, a palavra diz que o nosso coração ele é enganoso. Quem já decidiu alguma coisa na hora que no dia seguinte se arrependeu? Disse: ah, meu Deus, me arrependi. Porque o nosso coração tá... Então, pedir a Deus qual é a nossa motivação. Para que eu estou aqui? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou servindo na igreja? Para que eu estou lá no dia feliz? Será que é para eu ser visto? Para que as pessoas me aplaudam? Para que as pessoas me elogiem? Qual é a nossa motivação? Examine o seu coração. Veja e peça para Deus sondar dentro de você e ver coisas até que você não consegue saber, mas que Deus traga à luz. Alguém tem algum comentário sobre esse ponto? Alguma experiência? Algo para compartilhar? Não, Gabriel? Já até fechou o caderno. Sim. Sim. Mas e a gente tem que sondar, porque às vezes o impetuoso toma decisões, logo depois se arrepende, né? E agir de forma imprudente. Sim. Por isso é importante estar sempre examinando o coração, pedir a Deus para sondar o nosso coração, porque até mesmo no nosso corpo físico, como é importante a gente cuidar do nosso coração. Eu falei do meu exame. Pô, agora eu tenho que fazer exercício, tenho que tomar remédio. Marissa chegou para mim e falou: cara, é uma vergonha você com 35 anos, tendo que tomar 5 remédios por dia, porque não sabe comer direito, porque enche a cara de Coca-Cola. Pô, tá certo. Não tá certo? Então a gente tem que examinar, fez esse exame, agora a gente tem que colocar o que a gente examinou, o diagnóstico, colocar em prática as coisas para fazer diferente. E assim na nossa vida. Nosso coração está contaminado, contaminado, e a gente tem que colocar, limpar, pedir a Deus para sondar e endireitar os caminhos. Quarto, é o último.
Cuide do seu relacionamento com Deus. Pra gente terminar falando disso. Super importante, cada um de nós aqui, cuidar e investir no nosso relacionamento com Deus. Buscar conhecer a Deus tem que ser o maior tesouro da nossa vida. Como eu falei no Paulo, né, de Jesus com o pão, Jesus ser o suficiente, a presença de Deus na nossa vida tem que ser o suficiente. Que se me tirarem, botar aqui a igreja, o ministério, eu tenho Jesus. Se tirarem qualquer coisa, eu ainda vou ter Jesus, Jesus vai ser suficiente para a minha vida. É esse nível de evangelho que a gente tem que chegar. Então, cuidar do nosso relacionamento com Deus para nós caminharmos com integridade. Discípulos caminham com integridade. Olha o que Deus fala para Abraão. Abraão, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Vamos ficar de pé? Vamos orar para a gente ir embora para casa, jantar, aquele pratinho de salada. Hoje eu posso tomar agora à noite minha cotinha de Coca-Cola, minha garrafinha eu posso tomar agora à noite. Eu não tomei nada já. Eu tô falando que a Nutri mandou. Tô até de bicicleta aí. Vamos lá. Seu Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos é exposta e nos confronta. Traz luz, Senhor, de qualquer forma ao nosso coração. Que a Tua palavra traga luz, Senhor, ao nosso coração, à nossa vida, à nossa mente. Que cada um de nós possa examinar o seu coração e sair daqui mais comprometido em ser íntegro, em viver uma vida de integridade e retidão diante de Ti, Pai. Perdoa nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Senhor, cada um de nós que está aqui, nós queremos acertar, nós queremos viver o que o Senhor preparou para nós e que nada roube a Tua presença da nossa vida. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.